Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus para todo sempre. Meu nome é Wagner Costa e eu trago para você o provérbio do dia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro, e aqui estamos mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. E se hoje é 18 de setembro, nós vamos meditar em Provérbios, capítulo de número 18. O verso que eu quero compartilhar com cada um de vocês é o verso de número 10. Vamos lá, Provérbios 18, 10. Localize na sua Bíblia e, como eu sempre falo aqui todos os dias, quer dizer, quando eu lembro, se você não tem a Bíblia, não se preocupe, porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Provérbios 18, 10 nos diz assim a palavra do Senhor: Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Vamos ler detalhadamente mais uma vez. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Amém? Que palavra abençoada, né? Provérbios 18, 10, o proverbista está trazendo aqui uma direção para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus está trazendo essa direção para a minha vida e para a sua vida. Torre forte é o nome do Senhor. Vamos lá entender por que o proverbista está aqui trazendo uma simbologia, equiparando o nome do Senhor com uma torre forte. Vamos lá. A torre, naquela época, na época em que foi escrita a Bíblia, era um lugar onde ficava o sentinela lá em cima. Vamos entender o que é o sentinela. O sentinela era como se fosse um vigia que ficava lá em cima na torre, a torre ficava acima do muro da cidade. Naquela época, a proteção da cidade primeiro era o muro, depois era o seu exército e, acima de tudo isso, o Deus da cidade, né? Que antigamente existiam muitos deuses, né? Cada cidade, cada nação, ela cria em algum tipo de Deus. E as guerras, elas eram atribuídas o vencedor ao Deus daquela cidade, né? Quando um rei ou um imperador, um governador invadia uma outra cidade e ganhava a guerra, então aquela cidade glorificava o seu Deus, né? Tanto é que existia, você que não conhece de cultura antiga, tanto é que existia um ritual que era feito. Qual era o ritual? Quando um exército vencia o outro exército, geralmente o que se fazia? Quebravam os postes ídolos daquela cidade e colocava o ídolo da outra cidade que venceu. Deu para entender? Cada cidade, cada nação, eles criam em um tipo de Deus, né? E esse Deus era representado por um poste ídolo, né? Que é, na verdade, uma imagem de escultura. Então, vamos dizer, a cidade de cá crê em um Deus que é representado por um leão, né? A de lá já é uma mulher, seja lá o que for, só estou dando uma comparação. Então, quando o rei, o general, na verdade, o capitão do exército, entrava na cidade com seu exército e dominava aquela cidade, ganhava a batalha, então eles chegavam na praça da cidade, que era onde costumava ter uma imagem do poste ídolo, quebrava aquele poste ídolo que representava o Deus daquela cidade ou daquela nação e trazia a sua imagem de lá do seu Deus que ele cria e colocava naquela cidade. Geralmente, né, os imperadores tipo Alexandre o Grande, Nabucodonosor e tantos outros que tiveram na história da Bíblia, eles, a depender da sua, como é que eu posso dizer, da sua violência, eles costumavam pegar o rei daquela cidade e vazar os olhos, né? Deixar cego, ou matava diante de todo mundo e quebrava o poste ídolo e colocava ali. Essa era uma simbologia de que o rei, que era a maior autoridade, já estava dominado, já estava sem enxergar, e o Deus daquela cidade foi derrotado e colocava-se então
uma nova estátua ali que era do Deus da cidade, que conquistou aquela cidade, certo? Então, tudo funciona a partir do sentinela, de quem está lá na torre e da fortaleza dessa torre, né? Porque se a torre fosse muito frágil, o exército inimigo vinha e derrubava a torre com tudo, caía o sentinela, invadia a cidade, enfim. Então, quando o proverbista está dizendo que torre forte é o nome do Senhor, é porque a torre era a primeira proteção da cidade, né? O sentinela estava ali em cima, vigiando o tempo todo, trocava seus turnos, né? Como se fosse um segurança. Trocava seus turnos de manhã, de noite, enfim, seja lá como era a questão do horário do sentinela, e ficava 24 horas um sentinela ali. Qual era a função do sentinela? Vigiar, né, o horizonte à frente para tentar visualizar se vinha algum exército inimigo ou coisa do tipo. Então o sentinela tinha uma função de extrema importância, e a torre também, que era para proteger a cidade, para avisar se está vindo o inimigo, enfim. Eu acredito que deu para você entender. Então vamos lá. Se a torre fosse forte, se o sentinela fosse hábil, ligeiro, prestasse bastante atenção, ele poderia livrar a sua cidade, porque quando ele visualizasse lá embaixo um exército inimigo vindo, ele avisava a cidade, o capitão do exército da cidade então se preparava para guerrear. Então, quando o proverbista está dizendo torre forte é o nome do Senhor, ele está dizendo que a nossa confiança, que a nossa fortaleza, que a nossa proteção deve ser o nome do Senhor. Perceba aqui, depois de ele dizer assim, torre forte é o nome do Senhor, ele chega e diz assim, para ela correrá o justo. Para ela, para onde? Para a torre, ou seja, nós que cremos no nome do Senhor como a nossa fortaleza, ele está dizendo que é para o nome do Senhor que a gente deve correr no momento que a gente se sente ameaçado, no momento que a gente se sente que o inimigo está querendo vencer contra nós, né? É para o nome do Senhor que a gente deve correr, e está escrito aqui, e estará em alto refúgio, ou seja, quem corre para o nome do Senhor, quem confia no nome do Senhor, quem confia no próprio Senhor, é claro, que o nome faz a identidade do seu dono. Você percebe, por exemplo, só para concluir aqui a explicação, você percebe, por exemplo, que o salmista do Salmo 20, no verso 7, confirmando essa palavra, ele diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Ele estava querendo dizer que os exércitos, alguns estavam confiando nos seus carros, porque nem toda a cidade, nem toda a nação tinha carros. Carro era um objeto de luxo na época, né, dos reinos mais abastados de dinheiro. Então ele está dizendo, alguns confiam em carros, outros confiam nos seus cavalos, porque quanto mais o exército tivesse cavaleiros, ele era visto como mais forte, né? Carros, cavalos, todos armados com espada. Então, quanto maior o exército e com essas características ou essas ferramentas de guerra, ele era visto como mais forte. Aí o salmista está dizendo, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Você percebe que, por exemplo, Davi, quando foi guerrear contra Golias, ele disse, você vem a mim com escudo, com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aquela resposta de Davi foi sensacional, e todo mundo sabe o resultado. Ele derrubou o gigante e venceu aquela batalha em nome do Senhor. Então, torre forte é o nome do Senhor. O nome do Senhor, para mim, para você, é a nossa torre forte, é a nossa proteção, é aquilo que está à nossa frente e nos dá vitória. E a parte B do versículo diz que para ela correrá e estará em alto refúgio. Quer estar em alto refúgio, quer refúgio de proteção, quer estar em alto refúgio, quer uma torre forte para a sua vida, isso é o nome do Senhor. Amém? No momento da dificuldade, meu Deus, me ajuda. Você está correndo para a sua torre forte, né? Para o nome do Senhor. Lembrando também, para encerrar aqui, que
Não se deve buscar o nome do Senhor somente no momento de dificuldade. Quando tudo estiver bem, agradeça ao Senhor. Amém? Esse foi o provérbio do dia de hoje. Aqui embaixo, para fixar a palavra, você que entendeu o contexto da situação, você vai escrever assim: o nome do Senhor é a minha torre forte. Escreva aqui embaixo: o nome do Senhor é a minha torre forte. Feche os seus olhos, porque eu já falei até muito hoje, e porque agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua presença nessa quarta-feira, dia 18 de setembro, e hoje aprendemos, Senhor, que o nome do Senhor é a nossa torre forte. Por isso, Pai, que a gente venha a cada dia confiar no Senhor, no nome do Senhor, na Sua proteção, que o Senhor é a nossa torre forte de verdade. Pai, em nome de Jesus, entregamos essa quarta-feira em Tuas mãos, abençoamos esse dia e te pedimos que as portas que precisam serem abertas sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Amém? Nunca mais a gente fez isso. Levante a sua mão direita, se possível, na direção da minha, e diga agora: eu reconheço que o nome do Senhor é a torre forte da minha vida. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe sua vida. Só para não esquecer, do lado de cá deixa o seu like, porque a palavra de Deus merece. E para você que chegou hoje pela primeira vez, do lado de cá, aperte no botão de inscrever-se, porque a cada vez que você, ou melhor, mesmo que você não venha assistir o provérbio do dia, por estar escrito, o seu nome vai estar aqui nessa corrente de oração e você vai receber essa oração todos os dias. Amém? Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir.